Bem-vinda, bem-vindes, bem-vindos. É professor Marcelo Ferreira, Unidade Regional de Ensino, Mojimirim, Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Essa é uma ação de formação continuada para a educação das relações étnico-raciais. Então, assim, ERE é a nossa ação e a nossa atividade que vamos desenvolver hoje uma formação em continuado. Então, dentro desse momento, eu peço a licença aqui como professor, como um pesquisador, que vai traçar uma abordagem a respeito dos temas e conteúdos referente a essa oportunidade. Nós temos o núcleo pedagógico, né, assistido pela Giovana Souza, nossa grande intelectual e mentora, a minha parceira nas ciências humanas, e aqui nós vamos desenvolver um diálogo de formação continuada a partir dos instrumentos que a gente vai consignar. Então, para poder fazer essa abertura dessa aula, dessa videoaula, nesse formato de formação à distância, nós estamos aqui tomando como pensadora, nós vamos pensar com Angela Davis aquilo que ela disse, né? Eu não aceito mais as coisas que não posso mudar. Eu estou mudando as coisas que eu não posso aceitar. Então, a educação para as relações étnico-raciais traz essa grandiosa e potente, né, guerreira e contribuidora, é uma professora que é emérita do Departamento de Estudos Feministas na Califórnia, de longa data nossa referência maior e referência nas lutas pelos direitos civis, e assim ela traz a grandiosidade que é essa estrutura da educação para as relações étnico-raciais, sabendo que todo e sempre isso tudo está pertencente a um guarda-chuva maior, a um abrigo maior denominado os direitos humanos. E é nesse abrigo maior que a gente relaciona essas relações para poder se estabelecer as vinculações que temos, o combate a todo e qualquer preconceito, o combate e toda qualquer discriminação. Então, nesse formato, aonde estamos nos articulando para pensar os direitos humanos, nós vamos aqui se alicerçar por tudo aquilo que se está diante de liberdade, de igualdade, dignidade, paz, o Estado de Direito e, sobretudo, a esperança. Então, olhando aqui para essa educação, né, de direitos humanos, nós vamos nos abrigar especificamente em ERE sobre esses aspectos, sabendo que, afinal de contas, nós estamos tratando os conteúdos dessa educação para as relações étnico-raciais com a finalidade de pensar, sim, na 10.639, né, e também na LDB do Bem, que já preconizava todas essas relações de estudar África, afrodescendentes, né, e todas as nossas relações de africanidades que nos são presentes com a nossa ancestralidade. Então, trabalhando aqui, a gente vai verificar que essas relações, né, construídas sim, né, pela alteridade e historicamente nos contextos de poder, saber que essas hierarquias raciais que foram construídas em Brasil, nós precisamos sim estabelecer uma fronteira e um território. E dentro dessa perspectiva, trazer sim uma política identitária, uma política de demarcação, tratando-se, portanto, de um letramento social. Então, eu vou me ocupar daqui para frente para se estabelecer essas vinculações aonde podemos se estabelecer com essa condição de debater e fazer pensar sobre essas oportunidades, sabendo que nós trouxemos uma historicidade que é marcada sim, né, por um papel de sobreposição e que nós não podemos mais admitir que esses pensamentos do antigo se estabeleçam para o tempo presente e para o tempo futuro. Eu estou tratando aqui que muito dos pensamentos, muito das verbalizações, muito das piadas que eram colocadas passivamente já não são mais, já não faz parte mais de uma prerrogativa do tempo contemporâneo e nós temos que trabalhar essas perspectivas para nos educar no tempo presente com esse letramento social. Então, quando eu estou levando essa mentalização, essa expectativa de trabalho, eu estou sim respeitando uma educação de ERE, né, para justamente vincular um ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, mas a dimensão dessa legislação ela está incutida no currículo como sua totalidade. Todas as disciplinas devem levar esses preceitos, porque, a bem da verdade, nós estamos trabalhando aqui com formação de valores, nós estamos trabalhando aqui com a relação com hábitos e comportamentos
para que nós possamos, sim, adquirir a cidadania global. E adquirindo a cidadania global, afinal de contas, qual é a nossa oportunidade e a nossa melhor oportunidade? É fazer com que se respeitem as diferenças e as caracterizações de todos nós, sendo minorias ou não, mas de forma que a sociedade possa ser inteligente o possível e tratar essa relação para a gente poder se estabelecer a partir desses novos territórios, dessas novas fronteiras que vamos se estabelecendo a partir de estratégias de formação, de estratégias de combate ao racismo e, sobretudo, na tarefa de nós educadores de ser e estar pertinentes a todo tempo, o tempo todo, num outro letramento, né? Um letramento social que possa combater uma sociedade machista, sexista, que vem colonizada por uma cultura europeizante e muito radicada também na América do Norte, e saber que essas mentalizações, que essas vinculações de pensamento e conhecimento foram trazidas, né, com um verniz de neutralidade, mas que, sobretudo, nós precisamos, no tempo presente, levar as nossas biografias e ir ao encontro de observar as bibliografias que foram tratados, que são pretos e pretos, negros e negros, e tem belíssimos tratados e belíssimos trabalhos que hoje olham para as novas estruturas com a perspectiva de trazer elucidação, luz no tempo presente ao tempo futuro, para justamente a gente reconhecer que desde sempre houve uma produção de conhecimento e conforme o contexto ela foi estabilizada também por um racismo epistemológico. Então, essa formação que aqui está, ela é sim uma formação desdobrada por São Paulo, através da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, através sim pelo DEMOD e pelo SINC, que são os departamentos e as estruturas de formação continuada, aonde nós estabelecemos o que? Um critério para poder se relacionar com os nossos docentes numa condição de que pensar uma educação antirracista, pensar práticas de fato nos nossos temas e conteúdos em relação ao currículo como a totalidade, para poder combater os preconceitos e discriminações, para reconhecer sim que há um racismo estrutural e precisa ser combatido e ajustado sobre os seus impactos, mas também verificar que há uma aplicação de uma norma legal para quando nós todos o respeitamos e assim o fazemos, educação para as relações interraciais. Sabendo que todo e sempre valorizar a diversidade e valorizar a pluralidade da nossa cultura. Ou seja, a nossa ancestralidade, tanto indígena quanto africana, ela deve ser pensada e valorizada o tempo todo. Não é só aguardar os meses para identificar um estereótipo ou identificar uma luta que foi consagrada por uma norma legal, né? Mês de novembro, eu estou citando, né, Dia da Consciência Negra, mas para poder entender que todo dia é dia de estabelecer essa descolonização do conhecimento, essa quebra do racismo epistemológico e todo e sempre, né? Eu sempre cito Grada Quilomba, Memórias da Plantação, que é uma bibliografia que está veiculada nas nossas salas de leitura, e sabiamente ela vai dizer para todos nós, né, que o passado colonial é memorizado na medida em que não é esquecido. E às vezes é preferível não lembrar, mas a teoria da memória é, na verdade, uma teoria de esquecimento. Não podemos simplesmente esquecer, não podemos evitar de lembrar. Ou seja, ela está trazendo aqui um processo de que estar consciente, estar na potência do entendimento, do combate, e saber que existe um processo discriminante e preconceituoso é sim a nossa melhor oportunidade de saber tratar o tempo do presente e passado para o presente e futuro. Então, Memórias da Plantação, que é o livro que eu estou me referindo da Grada Quilomba, que é assim, compilar episódios do cotidiano para justamente verificar, né, os cotidianos de racismo que são compreendidos e estruturados todo dia, o dia todo na nossa sociedade. E aqui estabelecer esse tipo de letramento social, principalmente através de um vocabulário. Então, eu vou começar a verificar e estudando um pouco mais, tornando um pouco mais de entendimento para aquilo que a gente quer evidenciar, vamos verificar aqui que, através do Núcleo de Ciências da Infância, olhando aqui para a Unesco,
nós vamos olhar um card que é impacto do racismo, né? Na autopercepção, impacto do racismo na autoconfiança, né? Na socialização de saberes, ou seja, na saúde física e mental. Quanto isso traz em relação à construção da identidade, quanto isso traz às relações de famílias e parentescos, quanto isso traz e faz da nossa realidade uma construção de oportunidade, de construir habilidades e conhecimentos. Então, o impacto de um racismo que está na estrutura, que está no cotidiano, traz para nós uma grande oportunidade de identificar essas caracterizações para saber onde está esse bom combate. Então, olhando para essas estruturas, nós queremos sim, aqui todo e sempre, olhar para as aprendizagens que são significativas para nós e dizer claramente: o nosso melhor aliado é sim o bom combate antirracista. E aí, verbalizar e olhar para as nossas verbalizações de que tire o racismo do seu vocabulário. Então, eu vou me ocupar agora daquelas situações que são contradições do tempo presente, que foram trazidas, né, num período histórico que já não precisamos mais. E eu vou trazer aqui, para poder abrir esse pensamento, para poder interagir nessa perspectiva, eu quero lembrar aqui Malcolm X, né? Ele vai dizer: eu não sou racista, eu estou contra toda forma de racismo e segregação. Eu acredito nos seres humanos e que todos os seres humanos devem ser respeitados como tais, independentemente da sua cor. Então, ou seja, ele sabiamente, em outra frase, em outro pensamento, ele adverte: se você não for cuidadoso, os jornais farão você odiar pessoas que estão sendo oprimidas e amar as pessoas que estão nos oprimindo. Ou seja, ele faz a vinculação aqui, jornais, hoje nós leríamos mídia, né? Ou seja, tudo que está nessa condição dominante, né? Que nós precisamos romper com esse território, ocupar essas fronteiras, para trazer dessa diversidade a potencialidade para dizer, olha, é necessário entender da diversidade, é necessário valorizar a diversidade, porque a cidadania ela é global e ela é ela é diversa. Então, dentro dessa perspectiva, nós vamos trazer aqui as expressões que foram cunhadas no tempo e que nós não precisamos mais que se estabeleçam diante daquilo que está do cotidiano, né? Ou seja, aquelas falas que escutamos, né? E que hoje não precisamos escutar mais. Então, eu vou reproduzir aqui. Esse é um material de uma biografia que eu estou vinculando no material pedagógico que vai para todos nós. Essa aqui é da Defensoria Pública do Distrito Federal, né? Eu estou usando aqui a base de fazer uma leitura e uma referência de uma biografia quando vai dizer assim: não usar, a coisa está preta, porque é uma fala que identifica uma situação desconfortável, né? Ou seja, olhar para essa situação, né? E saber de que é uma estampa, né? Do vínculo em relação à social, ou seja, aquela expressão que é muito corriqueira utilizada, né? Mercado negro, né? Ou seja, é um mercado da contradição, é um mercado tipificado, usado para se referir a algo ilegal e clandestino, né? Ou seja, olhar para aquelas estruturas como, por exemplo, né? Olhar para a beleza, né? E muitas das vezes, nossa, que traço exótico, né? O preto, a preto, o negro, a negra, tão linda. Ou seja, é olhar sim para a verbalização do estético. Que maravilhoso, que belo, que belíssimo, que belíssima. Não precisa aqui veicular e tipificar, justamente porque o elogio, sobretudo, é a caracterização daquilo que nos identifica como transcendência da inteligência, e não para poder tipificar, e não para poder se estabelecer como uma vinculação. Quer ver outro vocabulário que não precisamos? Lista negra, né? Isso aqui se referia no passado em relação a crédito. Quando faltava crédito à pessoa, a pessoa ia para uma lista, né? Ou seja, não precisa mais dessa lista proibida, restrita, né? Para vinculação. Então, a todo tempo, o tempo todo, eu estou aqui utilizando nesse letramento social essas estruturas que vão ser caracterizadas da nossa condição, né? Muitas das vezes também tem uma outra expressão que é muito interessante pensar, né?
quando se olhava para a família e falava assim: "Ah, você é a ovelha negra da família", né? É uma outra expressão que associa, né, o negro numa condição de pessoa de não boa índole, né? Ou seja, ou até a tipificação. Esse é um serviço de, ou seja, toda vez que se verbaliza e se tipifica e se faz esse carimbo, esse imprint social, nós não precisamos mais dele. E precisamos corrigir aqueles que nos são pertencentes do nosso próprio convívio. Desculpa, mas hoje é possível que a gente não precise mais dessa verbalização. Precisamos de outros contextos para poder fazer uso das nossas expressões. E tem também, eu vou também aqui me utilizar com muita potencialidade e pensar junto também, tem uma biografia muito interessante, que vai também nesse material pedagógico também, que é do Tribunal Superior Eleitoral, que é expressões, né, racista e por que evitá-las. E dentre essas expressões, as expressões que eu trouxe aqui para a gente poder pensar coletivamente é o tal do barriga suja, né? Ou seja, tipificando crianças e mulheres, né, cuja relação sobre a sua ancestralidade, isso era utilizado muito mais ainda longínquamente do que do tempo presente, né? Ou seja, era uma linguagem verbalizada tipicamente racista, né? Ou seja, quer ver uma outra situação que é muito comum em relação à religiosidade, e aí tipificando toda a ancestralidade afro e afro-brasileira, né? E aquilo que a gente se tem como a macumba, né? Ou seja, o macumbeiro, né? O termo que está lá em Angola, originário da língua do quimbundo, ou seja, o sortilégio, né? Que era feito em se observar. A bem da verdade, as palavras macumbeiro quer dizer um tocador de tambor, ou seja, ou uma oferenda que era realizada por um culto identificado na religião afro, né? Então, esse tipo de expressão eram expressões que não têm necessidade de estar verbalizada e não tem a necessidade de se ser relacionada justamente porque não precisamos mais dessas tipificações, ou seja, essa condição de que a manifestação religiosa e tipificar o eu e o nosso através dessa relação trouxe para nós, nos tempos presentes, muitas das situações vexatórias para a nossa sociedade. Né? No Rio de Janeiro, uma adolescente no ponto de ônibus, trajada com a sua vestimenta, passou uma agressão porque estava aguardando o ônibus trajada com uma vestimenta afro, né? Que ela tinha saído de um culto religioso. Isso, para nós, é precaríssimo enquanto sociedade, porque nós não nos respeitamos nem a situação do que diz a lei maior, a Constituição, né? A liberdade de credo, a liberdade de expressão, mas a liberdade de acordo com a potencialidade maior, né? Da dignidade humana, do respeito, da cidadania plena. Então, eu estou aqui verbalizando essas expressões, porque muitas das vezes muito corriqueiras foram, né? Quer ver aquilo que era muito usado para se referir ao esporte? Vamos disputar a nega, né? Ou seja, era aquela expressão em que uma partida que foi vencida por uma equipe e outra partida foi vencida por outra, através do empate, a partida de desempate era disputar a negra. Ou seja, essa expressão não cabe mais, e sim a veiculação. Olha, é uma partida para desempate. O que é mais adequado, não. É o que mais é politicamente correto, para justamente não nos referir a essa situação de que trouxe para nós uma relação de um passado que nós precisamos identificar e corrigir historicamente através de políticas afirmativas. E é para isso que a educação das relações étnico-raciais são fundantes de nós educadores que estamos nessa potencialidade de fazer uso dessa condição. Outro fato também que é muito interessante, né? Segunda-feira é dia de branco, né? Ou seja, não precisa ser dia de cores, né? Segunda-feira é o dia da semana. Ele pode ser o dia mais fácil ou o dia mais difícil, mas vamos enfrentar a nossa jornada, né? Ou seja, cada vez que eu trago um carimbo, um imprint,
eu estou decodificando, eu estou afirmando situações que desapercebidamente elas estão permeadas na nossa sociedade. Então, ou seja, precisamos trazer luz a essas expressões, né? Por exemplo, em relação a qualquer tipo de mágica, né? Qualquer tipo de esplendoroso do desconhecido. Ah, fulano sabe fazer uma magia negra, né? Ou seja, era algo utilizado que no passado era olhava-se para as pessoas de práticas religiosas ou olhava para as pessoas que tinham alguma das habilidades, mas era tipificado por essa expressão muito negativa e pejorativa. É o que nós estamos falando aqui a todo tempo, o tempo todo. Ou seja, até perspectivas de identificar a beleza, como eu falei na estética, né? Ou seja, olhar, por exemplo, para a nossa cultura, identificar na nossa cultura expressões de beleza em relação a homens e mulheres, pretos e pretas, negros e negras, identificar mulata tipo exportação, né? Para a gente poder observar, ou seja, a escravidão que aqui se tornou negra africana ocorreu por um espaço exploratório e por um espaço de selvageria. E ainda quando nós identificamos que isso transporta para o tempo presente e se transporta à fronteira, nós estamos afirmando que esses tempos do passado são brilhantemente acontecimentos passíveis de serem observados e aclamados, não mais, né? Então a gente precisa com esse comportamento, né, ou seja, sinônimos que não precisam ser mais empregados as referências às mulheres pretas pretas e às mulheres negras, justamente como uma forma desrespeitosa, como uma forma de desvalorização da sua condição da beleza, né? Então, ou sim, justamente para a gente poder verificar, são muitas as expressões, eu estou aqui tipificando alguma delas para a gente poder entender, para a gente poder verbalizar e nos corrigir, né? Ah, o Marcelo nasceu com o pé na cozinha, né? Essa é uma expressão que não é identificada como eu sendo um bom masterchef, um bom cozinheiro, né? O operador ali dos saberes, da inteligência dos sabores e manuseando os alimentos, mas sim era associado de que mulheres escravizadas geralmente se faziam o uso de serem aquelas profissionais que cuidavam toda a situação de opressão para poder manter a casa grande, né? Ou seja, muito do que é tipificado em algum momento foi construído por uma democracia racial inexistente, né? Precisamos saber que essa relação de vinculação, de sobreposição, era, de fato, as situações que ocorriam no cotidiano. Então, tratando desse letramento, tratando desse vocabulário a ser transmutado para a potencialidade daquilo que nós queremos identificar como inteligência, como politicamente correto, nós queremos sim, né, trazer tudo aquilo que é da filosofia africana, emprestar a sabedoria ancestral e nos utilizar, né, na ética pedagógica, numa prática racista para o contexto escolar. Ou seja, Ubuntu, né? Ou seja, nós só somos melhores sendo juntos. Então, contrapor no tempo e no espaço que, sendo melhores, sendo juntos, destoa daquela filosofia anterior que traz para nós as situações aonde muitas das vezes nós veiculamos, sim, pensamentos que lá no iluminismo era passível de se estabelecer uma vinculação de raças, uma vinculação de contextos, de afirmações sobre inteligências, né? Ou seja, nós verificamos que ao longo do tempo essa sobreposição de pensamento trouxe para nós situações que precisamos enfrentar, né? Sim, em África ocorreu o apartheid, o colonialismo e o neocolonialismo, e todos os processos de reconciliação nacional, todos os processos de sublimação e essas independências das colônias, ex-colônias africanas, que até hoje lutam para poder sobrepujar e cuidar da sociedade. Eis que, contudo, sabemos que os combates e todas as guerras de território ocorrem pelo interesse de minérios, pelo interesse de reservas que nós temos petrolíferas em todo o território africano, que é muito rico. E aí as guerras do capital trazem essa disputa
como um grande pejorativo para as sociedades africanas. Então, queremos aqui evoluir de um processo de conhecimento aonde nós vamos identificar personalidades que trouxeram a filosofia Ubuntu, né? Nelson Mandela, né? O bispo Desmond Tutu. Essas personalidades do ontem para o hoje nos trazem, sim, a vinculação de que é preciso pensar filosofia Ubuntu com uma noção de capacidade de compreender que a pessoa ela representa o si e o outro também numa multiplicidade, porque vivemos num contexto de pluralidades, não somos ilha. Então, dentro dessa condição, saber sim que existem personalidades que lutaram muito para fazer conseguir com que a inteligência se sublimasse ao que foi capacitada, né, do tempo do iluminismo, renascentismo, para justamente chegar no tempo do presente. Eu vou flutuar aqui no tempo, né, como um historiador também, para poder pensar uma situação de Amadou Rambam-Peba, ou seja, um escritor, um etnólogo malinês, que vai falar, né, que essa tradição da oralidade, a pessoa humana, né, no seu tempo, traz inteligências fantásticas. Né? Nós aprendemos com os mais antigos, nós aprendemos com a melhor idade para transmutar inteligências para o tempo do hoje e para o tempo de amanhã. Sabedoria nas adversidades que eles já os passaram. Inteligência e sabedoria do tempo presente para poder adaptar aquelas vinculações que nos merecem a oportunidade de evolução. E ele vai dizer sabiamente, o nosso Rambam-Peba, ele disse que morta uma pessoa na sua idade, na melhor idade, quer seja com ela, morre com ela uma biblioteca. Então ele está trazendo aqui de que esse pensamento ele é vinculante, ele é estabelecido para poder dizer que a tradição oral, que o pensamento na memória, ele é tão capaz de transmutar e nós tornarmos aprendido essa filosofia Ubuntu, perdão, porque ao destravar esses processos de aprender com todos, nós consigamos tirar um pouco do pedestal ou de alguns astros a condição de ser cabeça pensante única. E aprender a pensar com o todo é encontrar forças libertadoras com potencialidades de perceber que mais pessoas pensam junto outras potencialidades. E assim quebrar esse aspecto monolítico. Então, olhar para a qualidade humana, para a bondade, para a empatia, para a humanidade é filosofia Ubuntu, né? Ou seja, olhar para esses procedimentos que nós queremos evidenciar aqui, né? Uma filosofia africana, perdão, que vai na ontologia, na epistemologia, na ética, né? Olhar para o Ubuntu como o ser humano que age moralmente e vive em comunidade. São coisas que estão unidas e que não podem ser separadas. Ou seja, essa qualidade de ter um pensamento do modelo africano que sai do modelo do pensamento europeizante é sim ter um pensamento que foi baseado numa coletividade, num cuidado e numa interdependência. Então, olhar para essa ética relacional Ubuntu é construir uma memória coletiva e solidária, é olhar o Ubuntu para uma identidade que constrói o si e o outro e se contrapõe ao individualismo, à exclusão. Então, olhar para tudo aquilo que a gente verifica, né? Na afrodescendência, na afro-brasileiridade, né? A roda de capoeira, o samba, todas as práticas religiosas que são práticas coletivas, não são práticas individualizadas e verificar de que o Ubuntu é na prática esses espaços aonde a cultura, aonde a religiosidade e aonde outros saberes são aprimorados e são aprendidos. Então, queremos nós, né, saber que para mais de 350 anos, né, de escravidão e exclusão, precisamos ter políticas afirmativas que trabalham, sim, com a identidade de fronteira e território, porque precisamos saber do processo reparatório, do processo que está para olhar para esse racismo estruturalizado e saber que ocorreu, sim, uma proposta de apagamento de culturas.
e apagamento de saberes afro-brasileiros. E é por isso que a educação ela é o locus de estabelecer o espaço de reprodução e de combate a esse racismo. Então, essa formação para educadores, ele quer ter a expectativa, eu também como professor, errando e aprendendo a aprender, porque é infinito, né? Me coloco aqui também na função de pesquisador e aluno, olhar para esses passados, onde tínhamos pilares da modernidade construído, né? Com Kant as universais, com Locke as liberdades individuais, né? Um sujeito universal, iluminista, né? Olhando para uma moralidade que individualizava o seu ser para também fazer aqui um contexto de presente e passado e presente e futuro, para também olhar para a filosofia Ubuntu e saber que se no iluminismo, perdão, ela é uma filosofia individualizada e racional, para o Ubuntu ele é relacional e comunitária. Se ocorre o Ubuntu, reconhecimento mútuo, lá havia, como eu falei agora há pouco, uma autonomia isolada, né? Um palco onde somente aquele, o pensador, o astro, sabia das relações de inteligências. Aqui nós temos, no iluminismo, o universalismo abstrato. Aqui no Ubuntu, nós temos a inclusão da diversidade, as práticas circulares, né, das rodas, enquanto a filosofia iluminista trazia as hierarquias, as unidimensionalidades, e assim, esse contraste, né? Iluminismo, razão, neutralidade, disciplina, e o Ubuntu traz para a relação do afeto, da escuta, do cuidado, essa perspectiva de trabalhar essas relações. Então, o nosso caminho de formador, o nosso caminho de intelectualidade dentro dos caminhos pedagógicos que possuímos, está para a formação do sujeito coletivo e solidário, né? A autonomia deve crescer para o eu, reconhecendo que o outro também sou eu, porque convivemos em sociedade, né? Ou seja, esse aprendizado sobre a diversidade histórica, cultural, científica e etc., sabendo que a prática dialógica, a prática que pode ser circular, ela traz uma potencialidade do aprender juntos, né? E saber que a educação, ela é princípio de emancipação, ela é princípio de reparação histórica, justamente porque aprendemos na escola freiriana, né, que aprendendo a aprender, né, quem ensina aprende, quem aprende ensina, ela é a veiculação de uma prática circular para todo incêndio. Então, a base desse Ubuntu se estabelece nesses relacionamentos, nessas vinculações. E o que é fantástico para nós, né? Nós temos, sim, na sala de leituras, né, e nas nossas bibliografias vinculadas pela secretaria, temos Janila Ribeiro, temos Bel Hooks, temos Lázaro Ramos, de Janila Ribeiro, como eu acabei de dizer, Angela Davis, nós vamos ter Chimamanda Adichie, né, o perigo da história única, né, nós vamos ter diversos dos autores e autoras pretas, negros e negras, com belíssimas produções para a gente poder interagir. E aqui, por que eu estou veiculando o ato de ler? Né? A importância do ato de ler na vinculação aqui de uma grande pensadora, uma pensadora feminista ticana que trabalha com teoria queer e trabalha com teoria cultural. A Glória Anzaldúa, né, ela vai dizer: por que eu sou levada a escrever? Né? Porque o mundo que crio na escrita compensa o mundo real que não me dá. Né? No escrever, coloca ordem nele e me dá alicerce para segurá-lo. Ou seja, escrevo para registrar o que os outros apagam e reescrever histórias mal escritas. E melhor, para tornar algo mais íntimo comigo mesmo. Ou seja, para me descobrir, preservar e, sobretudo, construir a minha autonomia. Ou seja, está trazendo aqui a Glória Anzaldúa que nós temos, no ato de escrever, uma criação, uma personalificação do inteligente que estou aprendendo com um todo e que pretendo, ao escrever, também dizer a outros: aqui somos todos nós. Então, o quão fundante é a nós estarmos com essas potencialidades, né? E sabiamente, né? Eu acabei de fazer a reverência
a Paulo Freire, como também a Conceição Evaristo, né? Ou seja, essa linguagem crítica no ato de ler, essa linguagem que está na realidade dinâmica, né? Na experiência, naquilo que se denomina, né? Escreviescência, né? Eu escrevo e vivencio o viver e o ser, né? O que nós fazemos a leitura de mundo através do ato da leitura e da escrita. Então, sobretudo aqui, eu trago todo e sempre essa oportunidade de fazer com que essa inteligência que nós estamos aqui da educação para as relações étnico-raciais seja uma oportunidade de encontro, seja uma oportunidade de se estabelecer que é necessário que nós possamos ser uma pessoa que, através de outras pessoas, estamos construindo o nosso novo melhor, o nosso novo dia, a partir de que educar em ação é para todo e sempre. Então, eu estou aqui nessa oportunidade, é uma formação continuada, onde estamos numa unidade regional de ensino de Mojimirim, Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, agradecendo essa oportunidade de fazer essa formação continuada e pensar, sobretudo, que nós devemos praticar cada vez mais aquilo que aprendemos e não esquecemos, porque Ubuntu para hoje, ontem e sempre. Axé, Sawabona. Um beijo a todos e a todas e a todos. Gratidão.